Muito boa tarde, Brasil. Em tempo de eleição, a gente tem que falar sobre o assunto. No programa de hoje, a gente quer mostrar exatamente que, dentro das próximas eleições, agora que acontecem no domingo, nós já estamos basicamente com tudo pronto para que isso aconteça. Eu acho impressionante o trabalho realizado, principalmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com os tribunais regionais eleitorais, com que facilidade eles conseguem desenvolver tudo. Existem algumas pendências ainda, existem algumas dúvidas, com certeza sempre há dúvidas. O que não falta, por exemplo, é o cidadão perguntando se a urna eletrônica é confiável, né? Se o batalhão que está sendo enviado para um dos 8 estados que pediram, né, a presença de forças, se vai resolver o problema. Será que os mesários estão todos preparados? Ainda há pouco me deram um número que eu fiquei, meu Deus, mais de 2 milhões, quer dizer, 2,5 milhões de pessoas trabalhando para que essa eleição aconteça no dia X mesmo. E sabe como? Gratuitamente, voluntariamente. Olha como é importante essas eleições para a nação brasileira, para os estados brasileiros. A gente vai tratar deste assunto no programa de hoje e eu tenho a felicidade de receber aqui no programa um gestor em tecnologia da informação, ele é premiado internacionalmente, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, né? Coautor do projeto da urna eletrônica do sistema eleitoral brasileiro. Não é mole, não. Estou recebendo aqui Giuseppe Janino. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, Giuseppe? Muito obrigado, fico honrado pelo convite. Você está desde a primeirinha lá mesmo? Sim, eu sou servidor da Justiça Eleitoral e ingressei na Justiça Eleitoral justamente no início do ano que nós estava se desenvolvendo o projeto da urna eletrônica. E aí eu tive a honra e o prazer de fazer parte dessa equipe que desenvolveu o projeto e vivi esses 22 anos de história da urna eletrônica. Rapaz, já vão todo esse tempo, é? 22 anos. Meu Deus. Olha, pedi para participar conosco, convidei Samuel Marçal, que é advogado, né? Ele é coach, é palestrante, membro e presidente de comissões da nossa gloriosa OAB e também da ABA, né? No caso aqui a OABDF, e gestor com mais de 25 anos de experiência e capacitação. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter vindo me ajudar aqui, viu, mano velho? Obrigado, Celso. É um prazer receber esse convite. É uma honra poder estar aqui e poder participar de um debate com essa figura ilustre do nosso TSE. E vai ser realmente enriquecedor para mim, espero, para todos os nossos telespectadores também. Quando se fala de urna eletrônica, Giuseppe, a primeira pergunta que vem é sempre a mesma, né? Mecanismo de segurança, né? Eu gostei de um vídeo, acho que é do próprio TSE. Vamos colocá-lo aí? Esse primeiro vídeo, coloca para mim, por favor. A urna eletrônica pode até parecer simples, mas tem muita segurança envolvida. Para começar, o ecossistema da urna. Para funcionar, o aparelho usa uma série de programas. A votação só acontece se todos os sistemas estiverem funcionando normalmente. São um conjunto de programas, sistemas que fazem a urna funcionar. Eles são independentes entre si, né? De forma que, se um não funcionar, a urna não funciona como um todo. Eles são ligados entre si. A urna reconhece se tem alguma coisa estranha lá e para. E ela começa na carga e termina na eleição, e todos aqueles passos têm que ser perfeitamente corretos. Caso contrário, a urna não vai adiante. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral ainda desenvolveu o registro digital do voto. Toda vez que o eleitor aperta o confirma, são gerados 2 arquivos. Um vai para o sistema, que irá processar os dados e dar o resultado das eleições. O outro é o registro digital do voto, uma espécie de tabela com os votos digitados na urna. Para impedir a identificação de quem votou, as informações são embaralhadas e armazenadas. Segurança, confiabilidade, transparência, esse é o objetivo. Ainda há outras medidas para garantir a segurança do voto. A cerimônia de assinatura digital, quando representantes de partidos e da sociedade civil podem checar os programas da urna antes dos equipamentos serem lacrados. A votação paralela, uma eleição simulada e gravada,
para assegurar que o voto digitado é o voto computado. E o boletim de urna, um relatório emitido assim que a urna eletrônica é encerrada e que também permite a conferência por qualquer interessado. Além de tudo isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, também anunciou que agora em 2018 vai ser possível fazer uma auditoria nas urnas eletrônicas no dia da votação. Uma hora antes da abertura das sessões eleitorais, integrantes da sociedade civil vão poder verificar os sistemas instalados na urna. Esse programa que vai rodar ou funcionar na urna para auditar, ele pode ser inclusive desenvolvido pelo próprio interessado, pelo partido político, né, para dar mais transparência. Claro que ele será analisado antes pela Justiça Eleitoral para garantir a integridade daquele programa que vai rodar ali. Interessante. Vai fazer o que no dia? E se achar alguma coisa errada, não vai complicar, não, José? Existe uma sistemática que ela foi aprimorada ao longo desses 22 anos. Então, começa-se que todos os sistemas que são desenvolvidos para o processo eleitoral são desenvolvidos pela equipe de tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, pela minha equipe. São em torno de 120 sistemas que são desenvolvidos. São escritos em torno de 15 milhões de linhas de programação para automatizar todo o processo eleitoral. Todos esses programas são abertos 180 dias antes da eleição para que interessados, como partidos políticos, Ordem dos Advogados, Ministério Público, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, universidades, várias entidades estão habilitadas para ir até o TSE, analisar linha por linha de cada programa nesses 6 meses antes da eleição. No final desse período, nós fazemos um processo que nós chamamos de blindagem, que é o processo de lacração. Cada programa se extrai uma espécie de um dígito verificador. Isso significa o quê? Se alterar um ponto, uma vírgula em qualquer programa, esse dígito verificador não vai bater mais. Em cima desses programas, com seus dígitos verificadores, se assinam digitalmente. E quem assina é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vice-procurador-geral da República, presidente da Ordem dos Advogados, diretor-geral da Polícia Federal e os partidos. Assinam com certificados digitais conjuntamente, gerando uma espécie de uma blindagem. Essa blindagem, ela garante 2 atributos. Em qualquer lugar onde estejam esses programas, se pode verificar a assinatura. Se a assinatura conferir, significa que é um software oficial da Justiça Eleitoral. Se alterar um ponto, uma vírgula, a assinatura também não vai bater, porque os resumos digitais não batem. Eles são blindados, guardados na nossa sala-cofre, e as outras cópias são enviadas para os tribunais regionais eleitorais inserirem esses programas nas urnas eletrônicas. Nesse momento, é uma audiência pública. Os partidos podem, nesse momento, verificar já se as assinaturas conferem. Se as assinaturas conferem, significa que eles são originários do TSE e que eles estão íntegros. Depois que são instalados nas urnas eletrônicas, a urna eletrônica é fechada, lacrada, com lacres, inclusive desenvolvidos pela Casa da Moeda, e depois ela está pronta para a eleição. Quando ela é ligada e ela só funciona no dia da eleição e no horário da votação, o primeiro passo que a urna faz é ler as assinaturas. Se a assinatura não confere, a urna não funciona. Ou seja, não há possibilidade de um software que não seja de autoria do TSE ou que tenha sido adulterado funcionar nas urnas eletrônicas. É importante que o telespectador saiba de uma coisa dessa. A gente olha para a máquina propriamente dita, né? E olha para aquilo ali e não tem a mínima noção do processo para que ela estivesse ali e a gente colocasse o dedo e visse a nossa digital e depois digitasse os números ali para que pudéssemos eleger o candidato ou simplesmente votar no candidato que a gente quer, né? Essa urna ela é isolada, o que vai acontecer, por exemplo? Eu vou ali votar, certo? Iguais a mim, vão votar lá milhares de pessoas. Ela está mandando para algum lugar já esse voto ou ela só será descarregada depois? Boa pergunta. Isso, inclusive, é um mito que se propaga, principalmente nas redes sociais, é que o hacker que invade a NASA, o hacker que invade o FBI, o hacker que invade o Pentágono, por que ele não invade a urna eletrônica? A resposta é simples. A urna eletrônica foi projetada para ser um equipamento isolado. Ela não é ligada a nenhum dispositivo de rede, muito menos internet.
Então, o hacker que invade a NASA, o Pentágono, jamais conseguiria invadir a urna porque ela não está na internet. E isso já é um preceito de segurança desenvolvido no próprio projeto. Tem uma da urna atribuição eletrônica. solo, então. Exatamente. Ela é um Impressionante. mecanismo isolado. Então, com isso, já existe uma barreira, digamos assim, física de não acesso. Para que Entendi. o hacker tenha qualquer uma proposta de invasão de uma urna, ele precisa ter a urna nas suas mãos, romper os lacres físicos e romper ali, pelo menos, 30 lacres digitais até conseguir algum sucesso. E até hoje, nessa história de 22 anos da urna eletrônica, não há um caso de fraude comprovado. Não se constatou absoluto. Mas chegaram a ser julgados alguns pedidos ou não? Sim, vários. Existem várias suspeições. Eu me lembro que o PSDB pediu, né, na Exatamente. época da eleição de Dilma Aécio, o PSDB parece que fez pedidos, né? Sim, sim. Existem várias suspeições e todas essas suspeições são investigadas por o Ministério Público e a Polícia Federal. E, mesmo sendo investigados, nessa história de 22 anos, não há nenhuma comprovação de fraude. Inclusive, essa que foi citada nas últimas eleições gerais de 2014, houve uma solicitação do partido que havia perdido a eleição. Essa solicitação, inclusive, foi feita extemporânea, ou seja, fora do período previsto em resolução, mas mesmo assim foi acatada pela Corte do TSE e o partido fez auditoria em todas as urnas que ele, inclusive, escolheu, verificando todas as evidências possíveis e não achou absolutamente nenhuma não conformidade. Você tem alguma dúvida a esse respeito, Marçal? Eu estou na função mais de perguntador do que de dominante do assunto urna eletrônica. Por isso eu vou pedir licença para o Dr. Giuseppe também para trazer algumas considerações fora equipamento urna eletrônica, né? E porque a gente, conversando com algumas pessoas, cidadãos em geral, inclusive advogados, existem algumas questões que elas vão, por exemplo, na questão do retorno da urna ou dos cartões da urna para o software de origem na hora de fazer a computação dos votos. E a questão é, bom, existe sistema absolutamente inviolável, né, e a urna é um sistema absolutamente inviolável, existe essa possibilidade, é claro que a segurança ela é bastante grande, mas quando tudo retorna para o software original, e aí a minha pergunta é, o que a gente vê de pesquisas informam que os países que usam urna eletrônica hoje estão trabalhando, fazendo já testes em terceira geração de urna, né? E me parece que a urna brasileira é uma urna que o sistema se chama dependente de software ainda, ou se é, né? A minha pergunta é, nós estamos na primeira geração de urnas eletrônicas, existe a segunda e a terceira geração, em que elas se diferenciam com relação à auditagem externa, porque no Brasil a gente tem o TSE funcionando como executor, fiscalizador e julgador, né, de todo o processo eleitoral, inclusive a auditoria, né? Então, de que forma funcionam essas gerações de tecnologia da urna eletrônica e, se sim, se existem outras gerações além da primeira, segunda geração, terceira geração, a nossa auditagem externa, ela é permitida ou ela é exclusiva do TSE? São várias perguntas, vamos ver se a gente consegue esclarecer vamos todos esses ajustando aí. aspectos. Eu posso ir retornando com elas. Primeiro, do ponto de vista dessa questão da nossa urna ser de primeira, segunda, terceira geração, nós não concordamos com isso, porque isso é uma estratégia de mercado. Isso até, inclusive, com tentativa de tentar desqualificar a urna brasileira. A urna brasileira foi desenvolvida para as características e peculiaridades do cidadão brasileiro. E essas características vêm desde a nossa Constituição, do Código Eleitoral, das leis complementares e das resoluções, agregado às características socioeconômicas culturais do próprio povo brasileiro. Então, a urna brasileira, ela não está enquadrada em primeira, segunda, terceira geração. Ela foi desenvolvida para as características nossas brasileiras e segue a evolução na mesma velocidade que a tecnologia evolui. E ali se criaram mecanismos principalmente nesses 22 anos de utilização da urna eletrônica, no aprimoramento focado em dois pilares, segurança e transparência. A cada modelo que nós contratamos, isso acontece de 2 em 2 anos, numa renovação do parque das urnas eletrônicas, sempre há uma evolução no sentido de se melhorar nesses dois pilares,
segurança e transparência. Por exemplo, a nossa urna eletrônica, inclusive aproveito até a oportunidade de esclarecer outro mito, porque se fala por aí que o Brasil é o único país que usa urna eletrônica. Não é. Não. Isso é uma falácia. Se nós entrarmos no site do IDEA, que é uma organização internacional que visa a promoção da democracia no mundo, lá está estampado que pelo menos 25 países no mundo adotam urnas eletrônicas semelhantes à do Brasil. Nos Estados Unidos, pelo menos dos 50 estados, pelo menos 11 estados usam urnas eletrônicas. Pega para dizer que a urna não é usada nos Estados Unidos, né? É outra falácia. Pelo menos 11 estados usam urnas eletrônicas muito semelhantes às do Brasil, que inclusive não imprimem o voto. Sim. Porque a outra também, que se diz é que a urna eletrônica é o único país do mundo, o Brasil, que tem uma urna que não imprime voto. Também isso é uma falácia. Existem pelo menos 11 estados no próprio Estados Unidos que têm urnas eletrônicas que também não imprimem o voto. Bem, a nossa urna, ela foi desenvolvida e ela é aprimorada pela nossa equipe de tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral e segue a evolução à medida em que a tecnologia evolui. Ela tem a mesma carinha, justamente para manter a interface, a interação com o cidadão brasileiro, que isso já entrou na cultura do brasileiro. Mas internamente ela evolui muito. Inclusive, a nossa urna, ela é, até que eu saiba, a única que tem a chamada cadeia de confiança. A cadeia de confiança é justamente, como nós falamos aqui, a verificação que ela faz no software. Então, quando ela é ligada, a primeira componente que entra na urna eletrônica é um componente exclusivo da urna eletrônica brasileira, que é um chip, é um processador, e nesse processador tem as chaves, aquelas chaves que assinaram o software lá atrás. Então, quando ela entra no ar, antes de qualquer componente entrar na urna eletrônica, esse componente é energizado e a primeira coisa que ele vai fazendo é lendo cada software que vai subir na urna eletrônica para verificar se ele está assinado pelo TSE e se ele está íntegro. E é aí que ele não permite que entre um software adulterado ou que não seja oficial. Então, essa é uma característica única brasileira. O que não gera se enquadra... a zerésima, se chama de zerésima, é isso? Sim, antes da zerésima mesmo. Okay. Né? Então, ela liga, primeiro ela verifica se o software é oficial. Se está tudo ok, ela vai em frente, ela emite a zerésima e começa a habilitar o eleitor e tudo mais. Então, existe essa cadeia de confiança que faz a verificação de todos os softwares. A não mudança do visual, então, chegou a ser um pouquinho prejudicado, né? Sim. Porque se você, para deixar até para o povo já está acostumado com aquela figurinha bacana que está ali, ó. Sim. Né? E aquela interface dela, ela inclusive tem características bem interessantes, porque o teclado já foi projetado para ser exatamente o teclado do telefone. O orelhão que se usava lá 20 anos atrás, ele já foi feito com aquele mesmo layout. E também, inclusive, do próprio smartphone hoje, para facilitar o analfabeto. Porque o analfabeto liga, ele conhece números e ali ele interage com a urna eletrônica. Ele digita o número do seu candidato e verifica a foto. Bateu, ele aperta a tecla verde, que é bastante intuitiva, e vota. Isso acontece, inclusive, com o indígena. Bastante intuitivo, ele digita o número, vê a foto, verde confirma. Laranja corrige, branco vota em branco. Quer dizer, isso entrou muito bem na cultura do brasileiro. Além disso, as teclas da urna eletrônica, ela tem a estampa em braille. Permite o deficiente visual identificar as teclas. Inclusive, muito interessante sobre isso. E ele também tem um fone para a pessoa ouvir, né, para o cego, né? Que ele ouve aquilo que digita. Ou seja, ela veio e trouxe a possibilidade de incluir pessoas que estavam à margem do processo, como o deficiente visual, o indígena, o analfabeto, o idoso. Várias pessoas passaram a interagir no processo eleitoral à medida que a urna eletrônica foi inaugurada. Aquele pavor dos primeiros momentos, há 22 anos atrás, parece que já foi desfeito, né? Eu não vou dizer, o pessoal ainda faz a colinha para não chegar na hora, não falhar a mente, né? A sequência de voto e tudo mais. Mas isso é bom, não é? Isso é bom, importante. Claro. Até para a fila andar. Sim, nós orientamos o eleitor que ele vá com a colinha, justamente para que ele não faça nenhum equívoco. Nessa eleição nós vamos ter 6 cargos. E é muito comum, por exemplo, o eleitor, uma eleição municipal, por exemplo, são 2 cargos, vereador e prefeito. O eleitor vai com o número do prefeito na cabeça, porque é o cargo mais importante. A urna habilitada
abre para ele digitar o vereador, ele digita o número do prefeito, não aparece a foto, ele vota na legenda, confirma e reclama que a urna está fraudada. Verdade. Aí vai digitar para vereador, aparece 2 dígitos, ele digita os 2 do vereador, aparece uma outra foto, ele vai dizer Eu tudo gostei errado. até, também, eu vi, por exemplo, o caso nós vamos mostrar até um vídeo depois aí, o cidadão até fez esse tipo de teste, como a gente vai votar em 2 senadores, Sim. ele repetiu o mesmo número do suposto senador que ele votou primeiro, Sim. né, e a urna não aceitou. Não, Isso foi muito interessante. Ele identifica que o segundo voto será anulado. Nós divulgamos que você estaria conosco aqui e o pessoal que nos acompanha via Facebook, o pessoal deixou alguma pergunta para ti. Olha, esses palavrões que eles falam aí é tudo a ver com a área da tecnologia. E ainda há pouco, né, o Marçal ainda citou um aí, né, confirmado. E aí eu não manjo absolutamente nada disso. Eu estou aqui só prestando atenção na importância da urna e a certeza de que o meu voto será configurado lá, né, e que tudo vai ser contabilizado bonitinho no final, para a gente saber quem perdeu, quem ganhou, quem vai para segundo turno e tudo mais. A primeira pergunta, vamos fazer aí, é do Harrison Conde. Ele é um administrador de redes. Coloca aí, por favor. O sistema das urnas eletrônicas utilizam de criptografia, assinatura eletrônica em seus processos. Eu gostaria de saber quais são os processos que você utiliza de criptografia de dados e qual o tipo de criptografia utilizada, qual hash que vocês utilizam. As urnas possuem algum algoritmo que verifica a integridade do seu sistema operacional? Se sim, como ele funciona? Como é feita essa verificação e quais comparações ele faz? Meu nome é Harrison, eu trabalho como administrador de redes e um provedor de internet na região do entorno do Distrito Federal, em Santo Antônio Descoberto. Muito boa pergunta. Tudo, conforme eu falei já, né, todos os sistemas são desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que ficam abertos 180 dias, e no final são lacrados, blindados. Essa lacração, que nós chamamos, ela gera os resumos digitais de cada programa, isso garante a integridade. Se eu ter um ponto, uma vírgula, esse resumo digital não confere mais. Em cima disso, se faz a blindagem com certificados digitais padrão ICP Brasil. Várias autoridades assinam, cria aquela blindagem e todo bloco de programas, eles ficam verificados, são verificados em vários pontos, inclusive na própria urna eletrônica, quando ela sobe e faz aquela verificação na cadeia de confiança. As urnas eletrônicas têm certificados digitais. São certificados digitais emitidos pela nossa autoridade certificadora, que segue os padrões da ICP Brasil, e tudo aquilo que ela produz, ela assina. É como se ela estivesse assinando embaixo. Então, o boletim de urna, por exemplo, que é um dos principais produtos que ela produz, ela assina esse boletim de urna e depois ela criptografa essa informação com um algoritmo de alta complexidade. Esse algoritmo que foi questionado, que é utilizado, é um algoritmo desenvolvido especificamente para o processo eleitoral brasileiro, que é um algoritmo de alta complexidade, utilizando curvas elípticas, que é um processo de cálculo matemático, usando essa variação, que é um algoritmo extremamente robusto, que inclusive é extremamente testado nos próprios testes públicos de segurança. E os testes públicos de segurança, eu gostaria até de colocar essa oportunidade, nós somos o único país do mundo que faz isso. Nós abrimos os sistemas e convidamos os hackers para testar as barreiras de segurança. Nós já fizemos 4 edições, a última edição foi realizada em 2007, concluída em 2018, em que os hackers se inscrevem, nós recebemos, colocamos todas as informações disponíveis, abrimos os programas, abrimos os algoritmos, abrimos as urnas eletrônicas para que eles tenham todo acesso, criamos condições totalmente facilitadas, né, que não teriam na vida real, por exemplo, desativamos várias barreiras de segurança para que eles vão a esse local e tenham total facilidade e possam ter produtividade. Então, eu quero atacar a partir daqui. Então, nós ativamos todas as barreiras anteriores, ele vai lá e começa a atacar. E aí, se ele conseguir passar por uma dessas barreiras, nós anotamos, fazemos os devidos consertos e chamamos de novo o hacker para testar. Desses hackers que passaram por lá, eles conseguiram algum tipo de comportamento que vocês não esperavam?
Sim, e essa é a grande importância do processo, né? Porque nós recebemos uma colaboração, uma contribuição externa de pessoas altamente capacitadas que se inscrevem e nos apontam ainda pontos que nós não conseguimos perceber por meio dos nossos testes exaustivos que fazemos. Eles identificam, nós corrigimos e chamamos de novo para testar. Estando tudo ok, aí sim o software vai para a eleição. Ou seja, ele vai sempre mais seguro por meio desse procedimento que são os testes públicos de segurança. Nós estamos falando dela aqui e não estamos mostrando, né? Poxa, coloca a urna aí para a gente ver, né, como é que a gente vai votar agora no dia 7. Por favor. Nessas eleições, você precisa votar em 6 candidatos diferentes. O primeiro voto é para deputado federal, 4 dígitos e aperte Confirma. Em seguida, deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois são 2 senadores, então são 3 dígitos e confirma. E repita o processo para cada senador. Por último, são os votos para governador e presidente. Os 2 são 2 dígitos e confirma. Finalmente, o seu voto é gravado, embaralhado, criptografado e assinado digitalmente. Assim que você ouvir o sinal sonoro da urna e a tela exibir a mensagem fim, você já exerceu o seu direito à democracia. Eleições 2018, Justiça Eleitoral. Desse último voto, né, o governador, né? Quanto tempo demora mais ou menos para a gente ouvir o... Nós estamos estimando aí que esse tempo de votação, que estão em torno de 6 cargos, vai girar em torno de 2 minutos e meio. Contando tudo. Contando tudo. Mas do último voto ali, para que a urna embaralhe e faça todo aquele processamento ali. É muito rápido, são alguns segundos, dependendo do modelo de urna, né? Então, nós temos modelos mais antigos e outros mais modernos. Os mais modernos já têm processadores mais rápidos e mais memória. Então, é um tempo muito pequeno, eles são realmente alguns segundos que giram em torno de 10 segundos para ela fazer todo esse procedimento, apesar de ser complexo, porque ela grava os votos numa tabelinha, né, que nós chamamos de registro digital do voto. Ele grava nessa tabelinha e depois ele faz a criptografia em cima desses dados que são gravados interiormente na própria urna. Quantas pessoas estão envolvidas, você chegou até a comentar comigo nos bastidores, nessas eleições, para estarem ali ao lado da urna, trabalhando, né, como mesário, como a pessoa que recepciona? Poxa, é gente a beça, né? Sim, é um contingente bem impressionante. São vários níveis de atribuições. Por exemplo, na equipe do Tribunal Superior Eleitoral de Tecnologia, nós temos em torno de 300 analistas e desenvolvedores que desenvolvem esses 120 sistemas e escrevem essas 15 milhões de linhas de programação. Então, é uma equipe específica que trabalha na solução, desde o cadastro eleitoral até a divulgação dos resultados, inclusive os programas que são desenvolvidos para a urna eletrônica, os aplicativos que são desenvolvidos também para o cidadão na plataforma mobile, todas são desenvolvidas por essa equipe de tecnologia. Além disso, nós temos a atuação dos tribunais regionais eleitorais, que têm também seus grupos de atuação, seus técnicos e também pessoas que realizam a logística. São pessoas que são contratadas para fazer o trabalho de logística, de levar a urna até o local de votação, instalar, tirar da caixa, colocar novamente. São em torno de 10 mil técnicos contratados para fazer só esse trabalho de logística. Esse tipo de trabalho. De logística. Além do contingente dos regionais, nós temos aí em torno de 15 mil pessoas, servidores e colaboradores dos tribunais regionais trabalhando também na gestão, na questão das atividades respectivas de cada tribunal regional eleitoral. E o mesário. O mesário são 2,5 milhões de pessoas, aproximadamente, que trabalham nas sessões eleitorais, que são cidadãos comuns, que inclusive boa parte são voluntários, que colocam ali o seu tempo à disposição para a atuação nesse processo importante que é o processo democrático. Você disse boa parte é voluntária. Sim. E a outra parte? A outra parte é convocada pelos juízes eleitorais. E se disser não? Ele tem que ter uma boa justificativa para negar. Entendi.
Você está sendo convocado. Convocado. Tá É o certo, dever do né? cidadão dar sua contribuição também. Agora, o importante é que boa parte são voluntários, são pessoas que se colocam à disposição para atuar nesse grande evento, que é a maior eleição informatizada do planeta. Mas só sobrou alguma dúvida aí, não? Eu vou pegar uma fala do Dr. Giuseppe. Eu acho, e aí sem considerar a parte da tecnologia, olhando mais para o cidadão. Certo. E entendendo que o TSE ele detém uma capacidade de controlar todo o sistema eleitoral, e é importante isso. Mas quando o Dr. Giuseppe sinaliza que a questão da modernização do equipamento não acompanhou para que a gente tivesse uma referência lá do analógico, né? E eu tenho uma filha que vai fazer 19 anos agora e vai votar, né? Então, essa geração que vai votar a partir dos 16, dos 18 agora, é uma geração que vem do digital, né? Eu entendo que não o STF, mas o TSE, está deixando de ter uma boa oportunidade de comunicar com o cidadão que vive no mundo digital, mantendo a urna com essa linguagem analógica, né? Então, vai aí uma crítica em favor do cidadão. Tudo bem. Né? A quantidade de urnas com esse perfil analógico, ele não comunica com o cidadão aquilo que o cidadão tem como expectativa, haja vista que hoje o cidadão, para votar, precisa, por exemplo, de biometria. E a biometria é uma evolução muito grande tecnológica, que, por exemplo, não vai comunicar com o cidadão ribeirinho, ou com o cidadão indígena, por exemplo. Né? Então, eu entendo que é importante nós considerarmos isso também, a comunicação paradoxal. Né? Entendi. O processo, ele é todo digital. Sim. Né? Porque se baseia na tecnologia do processamento em si, de toda a solução, são soluções digitais. O que nós mantemos no nível de interface do próprio cidadão é aquela interface, né, que ela, por exemplo, se questionou também, nós poderíamos colocar a urna que fosse touchscreen, por exemplo. Se nós colocarmos touchscreen, nós estamos tirando o recurso do deficiente visual, né, que é um recurso importante, porque ele, pelo meio do tato, ele consegue identificar as teclas que ele está digitando. E também na tela touchscreen, a possibilidade de imprecisão, né, ela abre, digamos assim, uma porta considerável para uma potencial fraude. Por um descalibramento ali na própria tela, isso pode ocorrer, abrir certa vulnerabilidade. Então, a nossa preocupação sempre é no seguinte: acompanhamos sim a evolução tecnológica, a identificação biométrica do eleitor é uma evidência disso, mas nós sempre tentamos preservar aquilo que nós conseguimos conquistar ao longo dessa história, sem abrir mão de implementar novas funcionalidades tecnológicas, abandonando aquilo que nós conseguimos conquistar. Um exemplo seria o próprio touchscreen. O cego, o deficiente visual, ficaria fora nesse tipo de votação. Eu até que entendi bem o que você explicou. Eu fico para meus estagiários, por exemplo, que passam, né, pela minha mão. A primeira coisa que eu falo para eles é o seguinte: se comunique da maneira mais simples possível, porque a pessoa simples vai te entender e o sábio também. Então, se você complicar esta urna aí, você vai complicar para um analfabeto tecnológico como eu. Não estou colocando o povo, não. Eu sou um analfabeto tecnológico. Meu telefone é aquele: alô, você ouve e eu ouço também. Pronto, acabou. Eu não consigo ficar passando o dedo naquele trem ali, né? E até porque eu não estou à disposição para ficar recebendo a parafernália de coisa que mandam aí. Meu Deus do céu, me arrepio todinho. Mas vamos mais uma pergunta de telespectador. É um advogado, né, o João Almeida. Coloca aí, por favor. Olá, meu nome é João Almeida, eu falo de Goiânia, estado de Goiás. Da ciência de total incomunicabilidade do conteúdo das urnas frente à internet, como se dá o acesso dos discos? Poderia me explicar a segurança fora do meio tecnológico para proteger essas informações? Existe alguma vigilância por câmeras durante esse processo? E, em caso de afirmativo, quem detém esse conteúdo de monitoramento? Como a população pode fazer para auditoriar
sobre eles? Muito bem, muito boa Foi pergunta. simples e objetivo, como nós falamos antes aqui, Exato. né? Boa pergunta, né? Porque nós já falamos aqui que os softwares todos são blindados, são inseridos nas urnas eletrônicas e são verificados toda vez que a urna é ligada, se verifica se a assinatura, se ali está um software oficial, se ele está íntegro. No final da votação, o que existe são alguns procedimentos simples, mas porém muito importantes, porque quando se encerra a votação, o mesário digita uma senha, a urna automaticamente faz a apuração, ela conta os votos. E em ato contínuo, ela expõe o resultado, ela imprime o resultado em papel. Isso significa, é um ato simples, mas uma estratégia muito importante, porque significa que exatamente no momento em que se encerra uma votação, a urna expõe o resultado. O resultado é exposto para conhecimento público exatamente no momento que encerra a votação. Ela expõe o resultado em papel, esse papel é distribuído para os fiscais de partidos que estão no local de votação, uma outra cópia é fixada no local de votação e nessas cópias impressas nós colocamos um código QR Code que permite, por um aplicativo do celular, que o cidadão comum registre, leia aquele código e possa sair registrando todas as informações que foram apresentadas no âmbito da sessão eleitoral. E depois que acontece isso, a urna ela já colocou o resultado de conhecimento público, já está exposto. Ela pega a mesma informação, grava numa mídia digital, assina essa mídia digital, porque ela tem um certificado para ela assinar, e depois ela criptografa essa informação. É um cartão de memória, ele sai da urna eletrônica, por quê? Porque a urna eletrônica não está ligada em rede. Então, se tira a memória dela e se leva até um ponto de transmissão. Nesse ponto de transmissão, ele está ligado na nossa rede privativa. A informação está assinada, criptografada, protegida, ela é transmitida num canal também criptografado e chega até o computador que vai fazer a totalização. Esse computador que vai fazer a totalização está nos data centers dos 27 tribunais regionais eleitorais, dos 27 estados. Quando ele chega lá, ele passa por um checklist. O computador que recebe aquele boletim, ele, apesar de ele já ter sido exposto lá na sessão eleitoral, ele recebe o dado digital e aí ele começa a fazer um checklist. Primeira pergunta, sessão 10, você chegou aqui, sessão 10. Você veio da urna X, porque ele sabe exatamente em cada sessão, em que sessão está instalada e em que urna. Então, sessão 10, eu sei que você está na urna X. Você veio da urna X? Eu disse, vim da urna X. Segundo passo, você foi assinado pela urna X? Ele verifica porque ele tem o certificado digital, a chave pública dela. Sim, fui assinado por urna X. Terceiro passo, só eu tenho a chave para decifrar essa informação que está criptografada. Ele vai lá, decifra a informação. Decifrou? Quarto passo. Aí ele ainda observa o conteúdo. Estando tudo ok, ele expõe novamente o resultado que chegou lá e, posteriormente, soma o resultado. Ou seja, o resultado que foi mostrado no âmbito da sessão eleitoral, ele é mostrado lá no computador que chegou, para possibilitar aquele cidadão que registrou pelo seu smartphone ou recebeu o papelzinho, ele possa verificar se é o mesmo resultado que chegou. Ou seja, coloca o cidadão, inclusive, como um auditor, à medida em que nós colocamos esse aplicativo disponível para o cidadão fazer essas verificações. Um analista de segurança de informação, o João Cortes, fez uma pergunta interessante, eu vou colocá-la, e por isso eu achei muito interessante, porque o finalzinho da pergunta dele é coisa que a gente ouve demais, principalmente na relação candidato, cabos eleitorais e o pessoal que trabalha as bandas dele ali. Coloca o João Cortes, por favor. Como é o processo de validação dos votos e onde saem esses relatórios e de que forma é mostrado isso. Segunda coisa, a inspeção da urna, onde é feito, de que forma que é feito e o quesito de segurança principal, como vincular o meu título de eleitor ao meu candidato, por exemplo. É essa pergunta final que eu achei, o que eu já vi de candidato em eleições anteriores dizer para cabos eleitorais, né? Só está aqui o número do teu título, eu vou checar para ver se você votou em mim mesmo. Exatamente. Bom, com relação aos outros itens da pergunta, acho que foram Esse respondidos, praticamente já respondeu tudo, né? Tem vários pontos de verificação, de auditabilidade, que o próprio cidadão, inclusive, pode participar. Agora, essa questão da vinculação do eleitor com o seu voto é uma coisa realmente muito importante ser esclarecida. Existe uma cláusula constitucional
no artigo 14 da Constituição, que prevê o sigilo do voto. Toda a solução desenvolvida, ela respeita essa cláusula pétrea constitucional. Ou seja, não há nenhuma ligação entre o eleitor e o seu voto. É como se fossem duas tabelinhas. Aquela lista de chamada que a gente tinha antigamente, que a professora botava um pinguinho lá na presença, acontece mais ou menos assim. Existe uma lista de eleitores, a urna vai lá, marcou a presença. E tem uma outra tabelinha onde ela guarda os votos de uma forma embaralhada. Não há nenhuma ligação tem como, entre então, essas ver duas que questões. o título número tal votou no Marçal. Não há a mínima possibilidade disso acontecer, porque esse é um requisito constitucional e isso é a base de toda a solução tecnológica. Isso, inclusive, é investigado nos testes públicos de segurança. Os hackers tentam fazer essa vinculação, eleitor com seu voto. E isso não é possível porque não existe nenhuma ligação entre uma coisa e a outra. Nos bastidores eu conversava com o Marçal. Marçal, você fez uma boa colocação, que é aquela história dos 3 milhões de títulos de pessoas que não poderão votar nessa eleição. Faz essa colocação. Com relação à decisão recente do STF, cancelando 3 milhões e poucos mil títulos, porque não fizeram seu recadastramento biométrico. É um número importante, porque a última eleição, por exemplo, foi resolvida nessa faixa de quantidade de pessoas. 3 milhões e poucas mil pessoas decidiram o pleito entre o candidato Dilma e Aécio, né, nas últimas eleições. Considerando a importância do eleitor participar do pleito, é um direito, mas o voto é obrigatório, haveria uma outra solução, o que provocou, no entendimento da tecnologia do TSE, esse não comparecimento, essencialmente no estado da Bahia, salvo engano, foi o estado que menos teve comparecimento para recadastramento biométrico. Bem, é uma oportunidade importante de esclarecimento. Existe um procedimento do cadastramento biométrico. Ele ocorre de duas maneiras. Na forma que nós chamamos de ordinária, que o cidadão pode ir ao cartório eleitoral por livre e espontânea vontade, e ali ele faz seu registro biométrico, e à medida que ele faz seu registro biométrico, ele passa a votar nas urnas eletrônicas biometricamente. Isso vai garantir que ninguém vai passar por ele no momento da votação, considerando que não existem duas digitais iguais no mundo. Há outro procedimento de cadastramento, é o chamado de revisão do eleitorado. A revisão do eleitorado, conforme já foi feito aqui no Distrito Federal, é um chamamento obrigatório. Então, existe um período que o cidadão deve comparecer aos cartórios eleitorais, apresentar os seus documentos, apresentar o comprovante de residência, inclusive, e colher a sua biometria. Isso visa fazer o saneamento no cadastro eleitoral, ou seja, retirar aqueles eleitores que estão, muitas vezes, indevidos, ou até mesmo com documentos duplicados, ou aqueles que já estão residindo em outros estados, outros municípios, e não transferiram o seu título e continuam aqui com seus títulos registrados. Então, essa convocação obrigatória visa realmente fazer uma asepsia, digamos, nesse cadastro, uma limpeza nesse cadastro. Então, aqueles que não comparecem nesse período previsto por resolução, eles têm os seus direitos de votar cancelados. Então, digamos assim, esse contingente de eleitores que se soma no país todo em torno de 3 milhões, eles são resultado justamente do não comparecimento para essa convocação, que tem um objetivo extremamente nobre, no sentido de limpar a base e retirar aqueles casos que não deveriam estar. Eu me lembro bem, aqui em Brasília, vocês deram a santa oportunidade e até estenderam para que todo mundo fizesse esse cadastramento. Exatamente. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, num sertão baiano ali, lá no interior, lá onde o vento faz a curva. Foi dada a mesma santa oportunidade, não? Essa estratégia e autonomia é dada aos tribunais regionais eleitorais. Então, eles têm ali digamos, a forma de definir como é que vai se fazer esse procedimento. Entendi. E até mesmo se vai se estender ou não o prazo estabelecido para essa revisão do eleitorado. Então, isso é de competência de cada tribunal regional eleitoral. Agora, se o eleitor não compareceu naquela data fixa, ele ainda pode procurar o cartório antes do cadastro fechar. Então, por exemplo, vamos supor que a revisão do eleitorado fosse feita até janeiro desse ano.
ele no último dia de janeiro ele não compareceu, ele poderia, em fevereiro, procurar o cartório e ainda fazer sem nenhuma penalidade. Só não consegue mais a partir de quando o cadastro é fechado, que foi o caso de muitos desses eleitores. Ou seja, eles tiveram período fixo de comparecimento, ainda tiveram um outro período que eles poderiam livre e espontaneamente procurar o cartório para fazer o registro e até o fechamento do cadastro. O interessante talvez fosse depois fazer um levantamento de razões e porquês, né? Exatamente. Entendeu? Uma parte morreu, outra parte não se interessou, outra parte já está com mais de 70, não vou votar. E aí por diante, eu acho que seria interessante a gente saber isso. Coloca aí a última pergunta que nós separamos, a do José Alves, que é analista de sistema também, por favor. Sabe-se que existem lacres dispostos pela Casa da Moeda que, por meio de propriedades químicas, impedem qualquer tentativa de violação. Uma vez esse bloqueio retirado, todas as portas são inutilizadas. Poderia explicar como se dá esse processo? Existe alguma manipulação de software ou de hardware para esse funcionamento? Bem, essa é uma pergunta bastante interessante. Usa? Porque Esse mesmo lacre que é feito é utilizado na urna eletrônica? Sim. Nós explicamos que os softwares são blindados, né, antes de saírem do TSE, são enviados para os regionais. Existe um processo que está acontecendo, inclusive, em vários estados, já numa reta final, de inserção desses dados e programas nas urnas eletrônicas. Isso é acompanhado por uma audiência pública, né, acompanhado por todos os interessados. Nesse momento que se inserem os programas e dados nas urnas, se fecham as portas, né, das urnas, ela tem as portas onde dá acesso às memórias, e em cima dessas portas se coloca um lacre físico desenvolvido pela Casa da Moeda. Esse lacre, ele tem componentes, uma inteligência, né, de componentes químicos. Se você manipular, ele se manifesta, ele muda de cor e coloca uma evidência de que ele foi manipulado. Então, essa seria, digamos, a primeira barreira que quem pretende frautar uma urna eletrônica teria que transpor, ter uma forma de romper um lacre sem deixar vestígio. E depois, se ele rompesse essa barreira, ele teria ainda que enfrentar mais 30 barreiras digitais para conseguir tentar fazer qualquer mudança de voto ou quebra do sigilo do eleitor. Você acha que essa urna vai acabar chegando a praticamente todas as nações democráticas, evidentes, que realizam eleições? Nós somos referência mundial em eleições informatizadas. Eu, pessoalmente, já recebi mais de 70 países no Tribunal Superior Eleitoral que vêm ao Brasil para conhecer a nossa solução e saem muito bem impressionados. Nós já fechamos, pelo menos, acordos de cooperação com pelo menos 8 países, no sentido de transferência de conhecimento de como nós implementamos um processo eleitoral tão eficiente e eficaz num país com dimensão continental, com todas as dificuldades que nós temos. Somos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 50% dessa área corresponde à região amazônica. Nessa região amazônica nós temos pelo menos 1.500 pontos de difícil acesso. Nesses 1.500 pontos de difícil acesso, pelo menos 500 aldeias indígenas, onde se leva até 2 semanas para chegar de barco e colocar uma urna lá e ela vai funcionar, porque ela sequer precisa de energia elétrica para funcionar. Estão me avisando que a gente tem menos de 2 minutos, mas como é que vai fazer a computação desses votos, já que ela não faz parte de nenhum sistema, né, não está ligada à internet, para mandar logo para a central aqui em Brasília e a gente saber o número de votos e quem votou? É bastante interessante, é o grande contraste, onde há menos recursos, não há nem energia elétrica nesses locais, muito menos meio de comunicação. Onde há menos recursos é onde se investe mais tecnologia. A urna funciona na bateria, ao lado dela se coloca uma estação, também funcionando com bateria, ligada ao satélite. E a urna emite o resultado, se tira a mídia dela, se coloca nessa estação via satélite, se transmite esse resultado via satélite, protegido, evidentemente, por algoritmos de criptografia. Ou seja, onde há menos recursos, onde se investe mais tecnologia. Os locais mais remotos, mais distantes, inclusive, são os primeiros resultados que chegam. Então, esses são os nossos contrastes e características brasileiras que impressionam o mundo. Olha, a maior parte das reclamações que eu ouvi já de urnas e tudo mais, né, foi de perdedores. Quase sempre o cidadão se faz candidato, imagina que vai ter lá um grande número de votos, e aí vai contar e ele descobre que ele tem muitos amigos e poucos eleitores. Né? Então, sinceramente, pode-se dizer, para a gente arrematar de vez,
que o sistema é 100% taxativo, correto e que nós vamos eleger aquele em quem votamos realmente? Isso é certeza, não é só um discurso, nós não estamos só na retórica, nós temos Não, pelo evidências. contrário. Nós temos 22 anos de utilização da urna eletrônica, que foi submetida a várias auditorias, várias verificações, e até hoje não há um caso de fraude comprovado. Então, somente essa história já tem Já elemento qualifica, suficiente né? para levar a confiança ao eleitor de que o seu voto dado certamente será o voto considerado. Tudo bem. Bom recebê-lo aqui, viu? Eu tenho a Obrigado. impressão que nós conseguimos levar informações que ficam aí na cabeça da gente, as perguntas, e nós não temos respostas. É muito raro a gente ouvir falar desses assuntos e ter essas explicações que você trouxe para a gente. Muito obrigado, agradeço pessoalmente ao senhor e, sobretudo, ao TSE pelo exímio trabalho que vem realizando nestas eleições e nas outras passadas também. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes. Marcelo, obrigado por ter colaborado com a gente aqui, viu, meu irmão? Eu que agradeço, estou à disposição. É um prazer conversar com o doutor José. Tudo bem. Obrigado também. Bom voto. Espera lá o... né? Aí você, tranquilamente. E leva a colinha, né, doutor? Colinha é importante. Não esquece de levar a colinha, porque vai adiantar o expediente para você tranquilamente. Já fiz a minha. Grande abraço.